Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Hoje o assunto é uma coisa que eu gostaria de ter tratado há algum tempo, e eu fui alertado pelo professor José Aparecido da Silva com relação à neurociência. Muito se fala, muito se ouve, muito se aplica e pouco se conhece da neurociência. Então, o doutor José Aparecido me indicou o doutor Givago da Silva Souza, que é professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará e professor da disciplina de Neurociências e Doenças Tropicais do Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará. Ufa! Obrigado, doutor Givago. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, doutor, claro, a neuro, está no nome, né? A neurociência, ela estuda o sistema nervoso, mas as suas funcionalidades, né? Além de analisar o comportamento das emoções humanas. Na verdade, eu diria para você que a neurociência ela é uma área extremamente abrangente, tá? Onde ela é constituída por várias subdisciplinas, vamos dizer assim. Então, tem uma parte em que a gente estuda a neurociência, só a parte anatômica. Então, você estuda quais são as áreas do cérebro ou do resto do sistema nervoso, qual a funcionalidade delas, quais as conexões que existem entre elas. Existe também uma outra área que tem a ver com a funcionalidade, como você falou, que aí tem a ver como é que cada uma dessas áreas funcionam, como é que a atividade de uma influencia na outra. E tem um outro nível, que é o nível do comportamento, por exemplo. Então, o produto final de todo o processamento do sistema nervoso termina sendo o comportamento. E daí a gente vai estudar como é que funciona isso também, tá? Então, são muitas áreas, na verdade, e os métodos que a gente usa para avaliar na neurociência também são bem variados. Doutor Givago, como é que eu posso explicar, ou se é possível explicar através de que a neurociência norteia o estudo a partir do cérebro, dos nervos periféricos e medula espinhal? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode determinar a respeito do estudo de como funciona o sistema nervoso, mais do que olhar para o cérebro como um todo, ou para a medula espinhal, ou pelos nervos, como você colocou, eu acho que é muito importante entender que o sistema nervoso ele é composto por células. Dentre elas, tem um tipo de célula muito importante, que é o neurônio, que é a célula mais famosa do sistema nervoso, mas ele não é o único. Então, mas vamos considerar o neurônio. Então, o funcionamento do sistema nervoso passa por entender como funciona, por exemplo, o neurônio e a relação desse neurônio com os outros neurônios que estão próximos ou mesmo distantes a eles, tá? E aí, a gente vai vendo depois, com calma, em cada diferente área do cérebro ou em cada diferente área da medula espinhal, ou mesmo na periferia, através dos nervos periféricos, como é que eles funcionam para determinadas funções. Então, a gente, às vezes, estuda o cérebro como um todo, mas é muito importante dizer, por exemplo, identificar que tem vezes que a gente estuda um conjunto de neurônios, ou apenas um neurônio, ou apenas uma parte do neurônio. Então, dependendo do objetivo que você quer chegar, a gente pode explorar diferentes níveis de complexidade. E isso vai chegar... Eu estou perguntando, tá? Por favor, claro. Quem sou eu para afirmar alguma coisa? Isso vai chegar na coordenação das atividades voluntárias e involuntárias de nós, seres humanos?
A gente tem, na verdade, uma série de áreas dentro do sistema nervoso como um todo, que elas atuam trabalhando em conjunto para realizar uma série de atividades. Existem atividades que a gente considera como atividades somáticas, vamos dizer assim, que são aquelas atividades que envolvem os músculos. E algumas delas não são todas voluntárias. Por exemplo, eu, ao levantar um dedo como esse aqui, eu estou fazendo uma atividade voluntária. Algumas das atividades que eu faço, elas são involuntárias. Muitas vezes, quando eu fico em pé, existe uma série de músculos no meu corpo que está se contraindo e eu não tenho, na verdade, nenhuma consciência que esses músculos estão se contraindo ou não mando nenhum comando consciente para eles. Então, são atividades involuntárias, chamadas de somáticas também. Agora, existem algumas atividades que elas são totalmente inconscientes. Por exemplo, o nosso coração aqui está batendo e eu não tenho nenhum comando para dizer assim, para ou acelera. Ele responde para o ambiente externo baseado nos órgãos sensoriais que nós temos. A mesma coisa acontece com as glândulas. Nós temos uma série de glândulas na nossa boca, no nosso corpo, que elas respondem para estimulações do ambiente. E eu, conscientemente, não faço nenhum tipo de ativação dessas glândulas, só dizendo assim, agora eu vou salivar mais ou vou salivar menos. A mesma coisa vale para os vasos sanguíneos que a gente tem no nosso corpo. Existem vasos que eles são capazes de ter o tamanho deles, o diâmetro, modificado. E isso é coordenado pelo sistema nervoso, só que também de forma inconsciente. Então, existe no nosso corpo uma série de atividades que são conscientes e inconscientes, ou voluntárias e involuntárias, e que a gente atinge através da interação entre as diferentes partes do sistema nervoso. E como é que ela, ao longo do tempo, é importante o uso da neurociência, eu conheço da neurociência, que vocês, do ramo do negócio, faz para entender a evolução do ser humano no desenvolvimento e alterações que possam ocorrer ao longo da vida. Qual é a importância disso? Bem, assim, do ponto de vista bem prático, eu diria que há uma grande importância do ponto de vista clínico, tá? Então, existe uma série de doenças que podem afetar o sistema nervoso, desde a infância, às vezes ainda na vida intrauterina, então passando por toda a infância, a idade adulta, já na fase idosa, tem uma série de doenças que acontecem, e o ponto, vamos dizer assim, de referência para a gente poder comparar a doença é a condição de saúde, tá? Então, poder entender as características do funcionamento neural, né, do funcionamento nervoso, ao longo da vida, nos diferentes estágios, se a gente compreender o que é saudável, tudo aquilo que foge do saudável, a gente vai procurar entender por que desviou e quais são as consequências disso. Então, é muito importante para a gente poder fazer intervenções, poder fazer acompanhamento em relação a doenças. Agora, também é interessante estudar esses processos, porque nem tudo é muito claro, assim, do quanto nós temos de potencialidades, por exemplo, tá? Então, poder entender as variabilidades individuais. Eu enxergo tantas cores, mas tem uma pessoa que tem daltonismo e ela enxerga menos cores, tá? E tem um grupo de pessoas que tem um tipo diferente de visão que enxerga mais cores do que a maioria das pessoas tem. Então, é muito interessante ver a diversidade da função neural, por exemplo, para a gente poder, inclusive, saber o que é considerado normal, o que é considerado doença, o que é só uma variabilidade, tá? O próprio aprendizado escolar, né? Quando você qualifica o processo educacional, né, a neurociência faz, através de bases biológicas, psicológicas e pedagógicas, uma qualificação desse processo educacional ou processo escolar. Eu acho que a neurociência, ela tem, especialmente nos últimos anos, viu? Ela tem trabalhado muito em tentar entender quais as formas de ensino e aprendizagem mais adequadas para
o desempenho das pessoas em diferentes ambientes, por exemplo, tá? Então, o pessoal tem debatido bastante, tem surgido propostas interessantes em relação a tempo de duração de sala de aula, ao que fazer nos intervalos entre as aulas, a maneira como estudar. Então, tudo isso daí, eu acho que a neurociência pode contribuir bastante para não só melhorar o aprendizado, mas também para manter o aprendizado por mais tempo e facilitar a vida de professores e alunos. Eu acho que, do ponto de vista do docente, ela também tem mostrado como o professor pode apresentar o assunto de forma a ser mais atraente para o aluno também. Então, a gente está num período, vamos dizer assim, ainda de início da tal neuroeducação, né? Como a neurociência pode contribuir para o campo da educação, mas a gente já tem vários resultados que são bons indicadores sobre como proceder na relação de ensino-aprendizagem na escola. Bom, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do programa. Até já! Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Mousse Cake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor adjunto de Fisiologia Humana do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, professor Givago da Silva Souza. Nós estamos falando de neurociência, nós falamos da educação no final do primeiro bloco, doutor. E uma grande descoberta da neurociência, uma grande contribuição, foi quando foi feita a relação da capacidade de aprender, principalmente dos jovens, com a desnutrição. Isso mostra o quanto ele perde, né, no aprendizado por conta de ser malnutrido. Isso daí é uma coisa que já se achava que possivelmente pudesse acontecer, tá? Porque a falta de nutrientes leva a um menor desenvolvimento do próprio tecido neural. As pessoas sem nutrientes, elas não formam as chamadas sinapses. As sinapses são pontos de ligação entre os neurônios. Então, isso daí deve diminuir muito na pessoa com desnutrição. Então, sem essa ligação entre os neurônios, sem eles poderem conversar adequadamente, provavelmente o aprendizado das áreas relacionadas ao aprendizado, né, nessas áreas relacionadas ao aprendizado, o aprendizado não deve ser dos melhores. Então, na prática, a gente já conhecia mais ou menos isso daí, que pessoas melhores nutridas aprendem melhor, mas o pessoal tem mostrado isso tanto em testes eletrofisiológicos, como também avaliações por imagem, e isso daí é um grande achado. Agora, é bom entender que isso se expande, viu, para outras coisas que são conhecidas como vulnerabilidades sociais. Então, não é só a falta de nutriente, mas o ambiente familiar desfavorável, o risco relacionados à violência também
tudo isso daí leva à piora, por exemplo, do aprendizado ou à piora do desenvolvimento do sistema nervoso. A neurofisiologia, que é uma parte do estudo da neurociência, né? Ela estuda o sistema nervoso, como, por exemplo, o funcionamento do cérebro e causas como a epilepsia e a esclerose múltipla. Sim. A neurofisiologia, ela estuda como um todo o funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, como é que funciona o neurônio, como funciona a ligação entre eles, as áreas das diferentes partes do sistema nervoso. Agora, dentro dessa área, existe uma área chamada eletrofisiologia, que talvez esteja bem relacionado com essas doenças que você colocou, da epilepsia ou esclerose múltipla, que ela ajuda bastante a caracterizar algumas doenças, como a epilepsia, por exemplo. Então, existem alguns testes, como o eletroencefalograma, em que você coloca alguns eletródios na cabeça da pessoa e avalia como está a atividade elétrica em diferentes locais do cérebro da pessoa. E no caso da epilepsia, a gente tem padrões de disparos elétricos no eletroencefalograma muito específicos para a epilepsia. Então, é relativamente fácil para o neurologista poder fazer a maior parte dos diagnósticos e poder avaliar se o tratamento está sendo adequado, por exemplo. Na esclerose múltipla, a gente tem uma situação um pouco diferente da epilepsia, que é uma doença onde há uma perda de uma parte do sistema nervoso, chamado de bainha de mielina. Eles têm uma perda de uma gordura que cobre os neurônios. E isso daí dificulta a transmissão do sinal elétrico ao longo dos neurônios. Então, as pessoas elas ficam com lentificação, fica mais lento a transmissão do sinal, e isso daí começa a comprometer a funcionalidade. Então, também a eletrofisiologia, registros de atividade elétrica do cérebro ajuda também a identificar quando tem esse tipo de problema. A neurociência, eu estou subdividindo aqui, né? A neurociência, neurofisiologia, estou tentando, né? Fique à vontade. Na realidade que eu domine, mas ela parte da neuroanatomia, ou seja, você conhecer os órgãos, o que faz parte do cérebro, a medula espinhal, nervos, quer dizer, tudo parte do conhecimento da neuroanatomia, né? A neuroanatomia, ela é uma das disciplinas básicas, tá? Para todo mundo que quer estudar o sistema nervoso. Então, a partir de uma compreensão anatômica, a gente pode, por exemplo, investigar se duas áreas próximas ou distantes elas se conectam, elas trocam informações. Então, a neurofisiologia e a neuroanatomia normalmente caminham bem juntas, porque aí você pode saber o que uma área faz, como ela se relaciona com as outras áreas, e, por exemplo, a falta de atividade nessa área, qual é a consequência para a atividade de outras áreas, por exemplo. Entendi. Quer dizer, quando em conjunto, né, neurofisiologia e neuroanatomia, para avaliação de impacto de lesões e experimentos, né, para continuar a descobrir, porque o sistema nervoso é muito complexo, né, doutor? Demais, nossa, uma das... Assim, é difícil quando a gente diz assim, é uma das coisas mais complexas que a gente pode ter para estudar, que eu imagino que cada área deve dizer assim, isso para mim a área também é verdade. Mas realmente, entender como funciona o sistema nervoso, entender como funciona um neurônio, na verdade, é extremamente complicado. E a gente poder ter, vamos dizer assim, fazer previsões baseadas em achados de experimentos para poder entender como funciona, tanto nas condições de saúde quanto nas condições de doença, é uma coisa, vamos dizer assim, muito bem-vinda, porque assim como todas as outras partes do nosso corpo, pode estar sujeita a alterações, a doenças, e para a gente poder ajudar as pessoas, é bom ter essa base de compreensão, não só anatômica, mas também fisiológica, né? Eu quero falar agora da neuropsicologia, mas eu não quero julgar aqui, eu não quero julgar o tamanho dela, né? A grandeza dela, né? Mas
Eu fico imaginando que dentro dos problemas do mundo moderno, dentro dos problemas da evolução da civilização, né, você relacionar o sistema nervoso com a análise comportamental do ser humano deve ser um negócio espetacular isso, né? É extremamente desafiador, né? Porque você poder, a partir, por exemplo, a boa parte, tá? Vamos dizer, tem vários tipos de experimentos para a gente poder fazer algumas inferências a respeito do funcionamento do sistema nervoso relacionado ao comportamento. Existem experimentos em que a gente, como eu falei para vocês, coloca eletrodes, às vezes, sobre o couro cabeludo, de forma não invasiva, em alguns casos. Existem experimentos com animais, no qual é preciso fazer fazer o registro da atividade elétrica do cérebro deles, ou fazer cortes histológicos, que a gente chama, para ver como é que são as células dentro do cérebro desses animais. Mas tem os experimentos comportamentais também, que a gente desenvolve metodologia para tentar entender como as pessoas reagem frente a algumas situações. E a neuropsicologia também tem isso. Então, você poder fazer previsões em cima de experimentos desenhados para poder saber se a pessoa com ansiedade se comporta assim, a pessoa sem ansiedade, por exemplo, se comporta de maneira diferente, ou a pessoa que é mais feliz ou menos feliz tende a fazer tal coisa. Então, tudo isso daí é extremamente desafiador, porque entra num local em que a gente tem uma influência razoável, por exemplo, da cultura. Então, em ciência, a gente busca sempre a universalidade, de achar coisas que possam valer não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Só que a gente vai ter também algumas situações em que, dependendo da condição em que a pessoa vive, social, isso daí termina influenciando na forma como eu respondo do ponto de vista comportamental. Então, poder achar métodos que nos permitem prever, mesmo considerando essas diferenças sociais ou geográficas, eu considero muito gratificante, na verdade. Eu acho interessante, na realidade, a diversidade, né? Eu vou colocar para o senhor assim, como é que o cérebro, né, ele pode influenciar, por exemplo, no raciocínio, ou talvez na memória, nas emoções, ou a capacidade de julgamento, né? Sim. E de maneiras tão diferentes no ser humano, né? Você tem de A a Z, e o cérebro, como é que ele consegue, né, influenciar isso? Eu diria o seguinte, não é que o cérebro influencia, é que ele trabalha de uma maneira que pode ser diferenciada devido a influências variadas, tá? A gente aqui acabou de falar sobre o caso da desnutrição ou da vulnerabilidade social, do ambiente familiar, pessoas com risco de violência, por exemplo. Então, dependendo do ambiente social, isso daí pode ser bastante variado, isso daí pode levar à variação das nossas respostas comportamentais. Na verdade, o nosso comportamento, a gente pode dizer assim, que ele é influenciado por, pelo menos aí, vou colocar aqui 3 condições. Uma, a nossa genética, tá? Então, cada um de nós aqui tem toda uma ancestralidade que deu para a gente um conteúdo genético que é quase que único, tá? É meu, dos meus irmãos, e quanto mais se distancia, vai se tornando mais diferente, tá? Então, o primeiro fator é genético. O segundo fator é o que a gente diz que é o aprendizado que a gente teve ao longo da vida. Então, tanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa nesse mundo, apesar de termos enfrentado coisas parecidas, a gente recebeu uma base, vamos dizer assim, a gente viveu experiências que são bem diferentes. E que para você pode ser uma coisa boa e para mim não precisa nem ser ruim, mas ser uma coisa que não importa, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar sobre essa questão do quanto modifica a vivência que cada um tem é sobre, por exemplo, a alimentação.
quando você pega, por exemplo, algumas comidas bem específicas, por exemplo, vou usar o exemplo aqui, eu vivo no estado do Pará, tá? Nós temos uma comida típica que é chamada o açaí. Vocês conhecem, com certeza. Só que a forma do paraense comer açaí é diferente da forma como o paulista, como o carioca, mineiro comem o açaí. E ainda mais uma pessoa do estrangeiro. Então, sempre que vem um estrangeiro aqui para o Pará, que eu recebo aqui na universidade, eu gosto de apresentar as comidas regionais. E uma delas é o açaí. E chama a atenção que, para boa parte deles, o açaí não tem gosto nenhum. Tá? Eles falam assim, um negócio que é bom. Eles não querem ser chatos, né, aquele negócio. Mas aí, para mim, o açaí tem um sabor enorme. Por quê? Porque açaí aqui a gente come desde que a gente saiu do útero, a gente já está pegando um pouquinho de açaí. O bebezinho, o pessoal adora bater aqui no Pará uma foto da primeira vez que come açaí. Normalmente o bebê fica todo melado, que ele quer meter a mão e tal. Então é um negócio que, para a gente, tem todo um lado afetivo que, ao longo do tempo, provavelmente vai adicionar valor no gosto daquilo ali. Diferente para uma pessoa que veio de fora e que não teve contato nunca com uma comida desse tipo. Eu, por exemplo, fiz a experiência inversa. Uma vez eu fui aos Estados Unidos e comi o mirtilo, né, que é lá nos Estados Unidos eles chamam de blueberry. Eu nunca tinha comido blueberry antes, até quase 30 anos numa viagem como essa. E, para mim, o blueberry teve lá um saborzinho, mas não teve lá grandes coisas. E a pessoa de lá virou para mim e disse assim, não acredito. A gente adora blueberry é uma grande fruta, não sei o que, grande sabor, mas para mim não tem. Então, para você ver como essa questão do convívio ao longo da vida com as diferentes... Aqui eu estou colocando uma coisa boa de se falar, que é o sabor da comida. Mas pode ser, por exemplo, as nossas respostas comportamentais frente à violência. Por exemplo, quem vive em locais de maior risco de violência tende a ter comportamentos de proteção com maior frequência do que quem não vive. Provavelmente, muitos de nós aqui do Brasil, quando andamos no exterior, vamos para a Europa, Estados Unidos, em áreas que normalmente não tem muita violência, às vezes, quando a gente fica sozinho, a gente fica até meio preocupado de, caramba, eu estou sozinho. Eu já passei por isso uma vez na Alemanha, que eu estava sozinho na rua à noite e fiquei bastante preocupado se aquilo ali poderia ser perigoso. E depois, conversando com o pessoal da universidade, eles falaram, olha, o último crime que teve aqui foi há tanto tempo que a gente nem se preocupa. Então, para eles, isso daí não é uma coisa... que assim, o comportamento deles não é tão modificado quanto o nosso, por exemplo. Entendeu? Então, o segundo fator é... fale. Não, essa é porque nós estamos chegando no final, o tempo acabou. Tá. A gente acabou de falar um pouco da neurociência comportamental e cognitiva da mesma maneira, que é onde eu queria encerrar. E ia te agradecer, professor. Muito obrigado pela contribuição, pela colaboração. Maravilha, eu agradeço. Eu fico muito feliz de poder ter contato aqui com vocês. E eu gostaria de citar também uma vamos dizer assim, representação científica, que é chamada de GT, de Psicobiologia, Neurociência e Comportamento, em que eu trabalhei há tempos atrás com o professor José Aparecido, aí de Ribeirão Preto, e recentemente nós fizemos um curso online gratuito de neurociência, com uma grande adesão do Brasil inteiro e também de fora. Então, quem quiser conhecer, procurar em redes sociais dessas instituições, dessas sociedades científicas, para que conheça um pouco mais sobre neurociência e sobre esse grupo de pesquisadores que tem se reunido no Brasil para debater neurociência. Legal. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Mousecake. Conheça o Pinot by Mousecake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.